Pessoal, tem um notebook agora no mercado chamando muita atenção da galera, um notebook que já existia faz tempo, já tem vídeos na internet falando sobre esse cara inclusive, mas nós aqui no canal nunca tínhamos testado e parece que agora ele atingiu um preço muito interessante e nós estamos falando desse notebook, que na realidade está dentro dessa caixa, que é o IdeaPad Gaming 3. Esse cara tem uma RTX 3060 e um Ryzen 7 5800H e hoje ele é o notebook mais barato com essa placa de vídeo. Para você ter uma noção, ele está custando menos de R$5.000 na data de gravação desse vídeo, tá? Que é 26 de setembro de 2023. E R$5.000 no notebook com uma RTX 3060 é muito barato, cara. Os concorrentes aí com 3060 custa 7, R$8.000, né? São bem mais caros, então parece que esse Gaming 3 é uma excelente oportunidade para quem tá nos seus R$5.000 de limite, porque nessa faixa de preço antes você só pegava notebook com 3050. Agora você já pode vir com o modelo com a 3060, mas tem alguns poréns nessa história. Olhando as especificações desse note, você repara que ele tem um conjunto mais básico, né? Ele tem recursos a menos, portas, a questão de conectividade também é um pouquinho inferior aos modelos com 3060 mesmo, sem contar que ele provavelmente também é limitado. A questão de power, né? A placa de vídeo dele não tá full power, né? Ele não tá com a potência máxima, tem alguns limites ali, sem contar também que o processador já é um pouco antigo, é um Ryzen 7 5800H, mas cara, não tem problema desde que ele custe mais barato, que é justamente o que acontece aqui nesse caso, né? Ele realmente custa R$2.000 mais barato, então não tem problema ele carecer de algumas coisas. Muita gente perguntando então se valeria ou não pegar esse cara. A gente comprou para testar e ver se realmente ele é a melhor opção na faixa dos seus R$5.000 ou se ele tem alguns problemas que de repente invalidam a compra dele. A gente vai descobrir isso no vídeo de hoje, que é o vídeo de unboxing. Antes da gente continuar, não se esquece aí de deixar o seu gostei, se você curte, tá, esse formato de vídeo, se você curte aqui a gente. E é o seguinte, nem vai rodar a vinheta, já vamos abrir logo esse notebook aqui, fazer um unboxing no speedrun, né? Porque, sendo bem sincero, ele é um notebook Gaming 3 com a mesma carcaça dos Gaming 3 que nós já mostramos aqui no canal. A gente já conhece esse visual, conhece já a estética, né, do notebook. O que importa tá na performance, né? Então vamos fazer um unboxing aqui bem rapidinho e ver se ele realmente é igual a todos que a gente já viu por aqui. Ó, temos aqui já um notebook. Unboxing dele mais simples, né? Já a gente dá uma olhadinha aqui nele, né? E junto deve ter vindo as fontes. Aliás, a fonte de energia junto com os cabos. Aqui tá o primeiro alerta, tá, pessoal? A fonte dele que vem junto é uma fonte de 135 watts. Não sei se tá dando pra ver aí na câmera, mas é uma fonte bem pequena. Normalmente o notebook com 3060 tem fontes de 230, 240 watts. Tem até alguns que tem fonte de 180 watts, mas esses costumam já ser limitados. Agora, fonte de 135 watts. Isso aqui é fonte de notebook com 1650. É uma fonte menor do que vem nos notebooks com uma 3050, para você ter uma noção. Então esse aqui é uma das minhas preocupações. Eu acho que essa fonte ou não vai dar conta de carregar o notebook enquanto a gente joga, ele vai descarregar em usos pesados provavelmente, ou esse notebook é muito limitado a ponto dele consumir tão pouco assim. Aqui é o cabo de energia, cabinho padrão 3 pinos redondos. E finalmente temos aqui o notebook. E tá lá, esse aqui é o IdeaPad Gaming 3 na versão 3060. O Gaming 3 tem esse visual um pouco mais sóbrio, né? Ele é mais elegante, inclusive aqui numa cor mais escura, que é o cinza escuro, que eu acho que é o Dark Gray, alguma coisa assim. Tem algumas linhas aqui na tampa que dão um charmezinho extra também. Então, para quem quer um notebook não tão chamativo quanto o Nitro 5, agora até os Dell G15 estão um pouco chamativos pro lado gamer, né? Os Gaming 3 tinham essa vantagem deles serem menos chamativos. Eu disse tinham porque os novos Gaming 3, eles já puxaram um pouquinho pro design mais gamer, né? Essa aqui eu acho que foi a última geração que trazia ainda esse design um pouco mais sóbrio. Isso aqui olhando de cima, né? Tampa de cima, inclusive temos aqui um adesivinho que a gente pode tirar da própria Lenovo. Temos aqui ele de lado também, ó. Ele não é tão grosso, tá? Comparado com os últimos notebooks que nós temos visto por aqui recentemente, a grossura dele até que é ok aí, ó. E de baixo é o plástico liso padrão, plástico simples mesmo, beleza? Vamos lá, vamos abrir a tampa desse notebook e vamos fazer aquele nosso teste básico. Será que ele abre com uma mão só? Acho que Gaming 3 sempre abre. Abriu. Tá aí, ó. Ele é um notebook mais premium que o VivoBook 16X nessa parte de dobradiça, pelo menos, tá? Tirando aqui, temos já acesso ao Palm Rest. Vários adesivinhos aqui, ó, pra gente tirar. Já tá a sensação, né, de um notebook novo. E olha lá, esse aqui é o visual do IdeaPad Gaming 3 por dentro. Escurão, vou ser bem sincero que eu gosto bastante do visual desses notebooks da Lenovo, né? São bem charmosos. Temos aqui o tecladinho dele, teclado digitação padrão Lenovo. Teclado ABNT, já sem cedilha, com numpad, com ponto de interrogação, que alguns notebooks não tem, e o botão power separado. Então, para quem não conhecia, ó, esse aqui é o visual interno de um IdeaPad Gaming 3. Eu particularmente acho muito bonito.
de novo, para quem quer algo sóbrio, né? Esse cara é excelente. Estamos falando aqui de uma tela de 15 polegadas, tá? Tela meio padrão, inclusive a tela dele é básica também, não tem nada de muito especial nela, mas já é uma tela de 120 Hz, porque a gente sabe que nessa linha de iPad Gaming, principalmente nas versões DC50, ainda existem Gaming 3 com tela de 60 Hz. Esse aqui não, pelo menos a tela já é de 120 Hz. Temos aqui os adesivos, ó, do Ryzen 7 5800H, da RTX 3060 e o touchpad, que apesar de grande, é um touchpad simples, né? Com deslize eu diria até que um pouco meio travado, tá? Porque é um touchpad liso, então o deslize aqui não é tão bom, eu prefiro o touchpad fosco, né? E o clique é bem leve, é um clique leve, não é aquele clique que você tem que fazer muita força, mas a sensação de clique é comum. Nada de muito premium, mas é funcional. Será que ele já tá ligando? Eu acho que a gente vai ter que ligar ele na tomada, né? Pra dar o primeiro boot. A entrada de energia dele aqui na lateral e... vamos lá. E beleza, o notebook ligou, mas eu tinha me esquecido, cara. Eu comprei ele na versão Linux. Putz, eu vou ter que esperar agora, vou ter que formatar ele, botar o Windows, né? Porque a versão mais barata dele, inclusive, se você quer comprar ele na versão mais barata, vem com Linux de fábrica, porque o Windows aumenta lá uns R$400. Então, bom, eu não vou usar ele com Linux, eu vou formatar, botar o Windows pra gente fazer alguns testes, mas tá aqui, ó, já está funcionando. Inclusive o teclado aqui já está também ligando. Deixa eu apagar as luzes para vocês verem a retroiluminação desse teclado. Ó, aqui estamos no escurinho, vocês já estão vendo que o teclado ele é retroiluminado apenas na cor branca, tá? Não é RGB, mas você pode trocar a intensidade aqui na FN, né? O banho aqui pelo menos é branco, né? Não é vermelho igual do Nitro ou laranja igual dos Dell G15. Então, de novo, para quem quer algo mais sóbrio, esse modelo é bem interessante por conta disso. Então, beleza, já o formato, bota o Windows pra gente dar uma exploradinha. Faltou a gente ver algumas coisas na parte de construção desse notebook. Primeira coisa, vamos falar um pouquinho sobre as entradas que esse cara tem, porque é um dos pontos de atenção. Vamos começar aqui pelo lado direito, né? Ele tem aqui a entrada P3 ou P2 Combo para headsets, para fones de ouvido. Tem aqui duas USBs, as USBs comuns, né? 3.2, e aqui já tá um ponto negativo, são apenas duas USBs e acabou, não tem mais portas USBs. Então, por exemplo, se você usa teclado USB mais um mouse USB, faltou já o espaço para o headset USB no caso. Então ele tem um USB a menos do que os seus concorrentes normalmente. Aqui atrás nós não temos nada, só temos aqui o símbolo do iPad Gaming, que eu não sei se está dando para ver aí no vídeo. E no lado esquerdo nós temos a entrada para fonte de energia, RJ45, HDMI, que é 2.0, e uma entrada USB-C, que é mais um ponto negativo também, porque é uma USB-C apenas para dados, não é compatível nem com carregamento e nem também com DisplayPort, ou seja, não é compatível com saída de vídeo, né? Então também mais um ponto onde a gente vê a economia desse Note. Ele tem uma porta USB comum a menos do que os seus concorrentes e tem também um USB-C um pouco mais simples que não passa vídeo. Hoje em dia a maioria não só passa vídeo, como muitos também são compatíveis com carregamento via USB-C. Mais para emergências, mas são compatíveis. E agora falando em peso, uma coisa que eu gosto muito de avaliar aqui no canal, eu gosto muito de notebooks que são portáteis, que são leves, finos, né? Vamos ver quanto que esse cara aqui tá pesando. Ele parece leve, tá? Ele não parece muito pesado não. Tá aí, ó, 2 kg, 100 e poucas gramas. Então sim, ele é um notebook bem leve, bem mais leve do que a maioria dos seus concorrentes que ficam nos seus 2,5 kg, 2,4 kg, né? 2,1 kg, 2,2 kg aqui. É um peso bem legal. É um modelo bem leve aí. O que é mais um argumento dele nesse ramo de produtividade. Para quem vai usar o notebook para trabalhar para lá e para cá, né? Além dele ser sóbrio, é bem leve. Já se ele é fino, vamos descobrir agora. Deixa eu pegar aqui meu paquímetro, né? E vamos ver quantos milímetros ele tem de espessura. Ele é relativamente fino. Pega aqui 25, né? 24,8 milímetros. A maioria dos concorrentes ficam nos seus também 25, 26 milímetros. Então de espessura ele está aqui dentro da média. Não é abaixo da média, mas tá ok. Aqui não chega a decepcionar e nem surpreender muito não. E é isso, de design, visual, construção, a gente já meio que conhece. Eu fiz essa parte bem rápido porque já testamos vários gamings 3 aqui no canal. Esse aqui foi apenas mais um deles, mas o diferencial desse cara não tá na construção. Talvez no design, por ser mais sóbrio, você pode se interessar por isso, mas se você quer vir para ele, provavelmente é por conta da placa de vídeo, por conta da RTX 3060. Então é o seguinte, eu vou formatar ele, botar o Windows pra gente fazer alguns testes e ver se ele está tão forte quanto o notebook que custa R$7.000, ou se você vai sentir as economias que tem nesse Note para ele custar abaixo, né, dos seus R$5.000. Eu vou passar agora o dia formatando e instalando os drivers, atualizando tudo aqui, mas para vocês vai ser 5 segundinhos aí de vinheta, então eu já volto. E bom pessoal, já estamos aqui de volta para a parte mais importante desse vídeo, que é ver se esse Gaming 3 ele consegue realmente competir com os notebooks com 3060, né?
ou se ele tem algumas limitações meio complicadinhas. E sim, ele tem algumas, quero mostrar isso para vocês, tá? Já formatei, o notebook já tá tudo instaladinho, vocês já estão vendo ele rodando aqui, tá? Ignora esse wallpaper animado que eu instalei para ficar um pouquinho mais bonitinho, ele não vem de fábrica, mas vamos fazer aquele nosso caminho padrão, vamos conhecer o notebook por dentro, passando aqui pelos itens que ele tem, começando pelo processador, tá? O Gaming 3 ele é equipado com Ryzen 7 5800H, é um processador já um pouco antigo, né, de 2021, a gente já testou esse mesmo CPU no Dell G15 de 2021, no próprio Gaming 3, tipo um notebook exatamente igual a esse, só que com uma 1650, inclusive não faz muito tempo que eu trouxe esse vídeo aqui no canal. E já testamos esse cara também em outros modelos diferentes aí que eu nem vou lembrar agora de cabeça. Já passou bastante aqui pelo canal, né? É um processador de 8 núcleos, 16 threads e apesar de ser um processador já mais antigo, ele não é fraco. Só que realmente já ficou para trás, tá? Os Intel de 12ª ou o próprio Ryzen da linha 6000, 7000 estão bem melhores, estamos na linha 5000 ainda. Mas não tem tanto problema, tá? Ele não é tão fraco assim. O problema é que se a gente pegar aqui o resultado que eu tive no Cinebench, que é um software que estressa o processador e pega uma pontuação, né? Ele pegou só 8.321 pontos no teste do multicore e 1.400, quase 1.400 no single core. O single core tá tranquilo, tá? 1.400 é pouco? É pouco, mas é o esperado do Ryzen 7 5800H, tá? Ele realmente era para pegar mais ou menos isso. Agora, 8.000 pontos no multicore, aí isso é uma pontuação baixa comparado com outros notebooks que nós já testamos com esse mesmo processador. Para vocês terem uma noção, o próprio Gaming 3, só que com uma 1650, que já passou pelo canal, pega 13.000 pontos aqui. Então, pegamos aqui 5.000 pontos a menos do que o próprio Gaming 3, da mesma linha, que utiliza a mesma construção basicamente, só que com uma placa de vídeo ali diferente, que consome menos energia. Então tem um ponto aí, né? Aqui pegamos uma pontuação bem baixa. Mas calma, se a gente vier aqui no software da Lenovo, pessoal, que é o Lenovo Vantage, né? Aqui no modo de desempenho, vocês vão ver que a gente só consegue utilizar o modo equilibrado. Eu até tentei selecionar o modo de desempenho, ó, ele está selecionado, mas ele não entra. Ele fica no modo equilibrado aqui, ele não me deixa entrar no modo desempenho de jeito nenhum. Nem clicando aqui e nem na FNQ, ó. Ele entrou no modo silencioso, equilibrado, silencioso e equilibrado. Ele não vai para o modo desempenho. Se eu clico, ele também não faz efeito, né? Talvez seja por isso que ele pegou uma pontuação baixa no Cinebench. E aí você vai me perguntar, pô, mas como é que faz para usar o modo de desempenho então? Já que você está comprando um notebook gamer, às vezes você quer o máximo de desempenho. Pois é, a gente viu já esse mesmo comportamento acontecendo em outros notebooks da Lenovo, quando a fonte ela era subdimensionada. Ou seja, quando a fonte do Note, a fonte que você usava naquele Note, era menor do que realmente precisaria, ele não libera o modo de desempenho, porque você não vai ter energia suficiente para alimentar o notebook nesse modo. Parece que é o que acontece aqui. Utilizando a fonte original dele, que é de 135 watts, como vocês viram no unboxing, ele não deixa entrar no modo de desempenho. Só que aí, pessoal, por acaso, a gente tem aqui uma fonte de 300 watts, também de um Legion, tá? Essa fonte aqui é de um Legion Pro, acaba sobrando aqui e, bom, dá pra gente testar uma fonte maior para ver se o problema dele não liberar o modo de desempenho é a fonte fraca que vem junto. Então, ó, nesse momento eu vou retirar a fonte, retirei aqui a fonte de 135 watts, ele até ativou lá o modo de bateria, né? E vou plugar a fonte de 300 watts. Ó, pluguei, olha só o que já aconteceu. Vocês viram que já liberou o modo de desempenho para mim, agora já está plugado aqui na energia, né? E sim, com uma fonte de 300 watts, aí sim ele libera de fato o modo de desempenho. Estamos agora no modo de desempenho, né? Se apertar FN aqui, ó, ele foi no modo silencioso, automático, que é o equilibrado, e de novo, aí ele vai para o modo de desempenho. Ou seja, o notebook não te deixa usar o modo de desempenho, porque a fonte que vem originalmente com ele é de 135 watts, que não dá conta de usar o modo de desempenho. É uma escolha muito estranha da Lenovo. A fonte é completamente subdimensionada. Parece que eles erraram, né? Na hora de escolher a fonte, só que faz uns anos já que esse notebook já é vendido e, bom, não arrumaram isso até agora. E aí, utilizando uma fonte maior, então, vamos supor que você comprou, então, uma fonte no Mercado Livre lá, vai custar uns 500 conto, tá? Mas você comprou uma fonte separada de 230 watts que seja. Provavelmente, uma fonte de 230 já daria para fazer isso que eu tô fazendo, não precisa ser uma fonte de 300 watts. Aí, cara, no Cinebench, utilizando a fonte original, pegava 8.300, né? Com uma fonte maior e usando o modo de desempenho, ele já subiu para 12.500 pontos no multicore, cara. Single core não mudou, mas o multicore você ganhou aqui 4.500 pontos. Só pelo fato de você usar uma fonte mais potente, então você vai conseguir prover mais energia para o notebook e dessa forma você vai pegar uma pontuação melhor, pelo menos no lado do processador. Então aqui já fica um grande alerta, esse notebook vem com uma fonte subdimensionada. É uma fonte pequena para o que ele consegue oferecer. Aqui no Cinebench vimos que
tem diferença de performance. Eu não cheguei a testar para ver se ele descarrega enquanto você usa o notebook, enquanto você joga, e nem cheguei a testar nenhum jogo ainda, vou testar agora ao vivo com vocês. Mas perdi um tempo explicando isso porque realmente é um pouco complicado essa questão de vir com uma fonte errada. Inclusive, já vou até voltar para a fonte original, que quando vocês comprarem, ele vai vir com uma fonte de 135 watts, então vou utilizar ele dessa forma mesmo. Então tá aí, processador pode estar fraco, pode estar ok, depende da fonte que você for utilizar, mas no geral o Ryzen 7 ele já tá um pouco passado, o foco não é no processador nesse notebook. De memória, um ponto positivo, ele já vem com 16 GB de RAM, não vai precisar se preocupar aí em fazer upgrade, comprar memória por fora. São dois pentes que vêm da data internos, são dois pentes de 8 GB e DDR4 a 3200 MHz, como diz aqui no software mesmo, fechou? Pode fazer upgrade se você quiser, mas ele já vem bem redondinho. E de SSD, ele vem com o modelo aqui da Intel de 500 GB e a velocidade, eu fiz o teste aqui, é um SSD apenas Gen 3, tá? Por quê? Porque o próprio Ryzen 7 5800H não é compatível com Gen 4. Então aqui, tanto no slot 1 quanto no slot secundário, porque sim, esse notebook tem um segundo slot ali para você colocar um segundo SSD, eles são compatíveis apenas com Gen 3, inclusive o SSD original, obviamente, é um Gen 3, mas com velocidade boa pro Gen 3, tá? Não é o Gen 3 mais fraco possível, não. Wi-Fi, temos uma placa de rede que eu nunca vi, que é esse RTL aqui da Realtek, né? Mas já é Wi-Fi 6 pelo menos. E temos aqui a 3060, o grande motivo para você querer vir para esse notebook, né? Uma 3060 aqui com 6 GB de VRAM, mas ela também não tá 100%. A gente não testou, vou testar agora um jogo com vocês, mas eu entrei aqui no painel de controle da Nvidia para pegar algumas informações sobre ela. Importante falar que ela não tá full power como um modelo, tipo um Legion 5i, que também é da Lenovo e já é um modelo gamer de fato. A 3060 aqui pega apenas 90 watts de consumo, sendo que uma 3060 comum pegaria 140 watts mais ou menos, tá? Então estamos com uma placa de vídeo consumindo, né, 50 watts a menos e provavelmente isso vai impactar bastante na performance. Ela deve ainda ser melhor que uma 3050, tá? Ela não deve ser pior que uma 3050 não, mas vai ficar atrás das 3060 dos notebooks que custam mais caro, tá? De novo, né, esse notebook custa mais barato, então tudo bem ser um pouco mais fraco aqui, até dá para passar um pano. O que não dá para passar pano é o fato da fonte vir subdimensionada, isso realmente é um pouco indignante. O que mais que temos para ver aqui? A placa de vídeo integrada, né, que é a Vega. Infelizmente esse notebook não tem Mux Switch e nem Advanced Optimus, então a placa de vídeo integrada vai ficar ligada o tempo todo. Você vai sofrer um pouco de gargalo dela se você rodar os jogos na tela do seu Note, isso não dá para evitar nesse cara. E por último, antes da gente testar um Red Dead Redemption 2 para ver como é que esse cara tá em jogos, né, faltou falar sobre a tela desse Note. É uma tela Full HD 1920 por 1080 e já é de 120 Hz pelo menos, tá? Tem alguns Gaming 3 que a tela é de 60 Hz apenas, aqui pelo menos já estamos em 120 Hz. Tentei puxar algumas especificações e bom, só encontrei nesse site aqui, ele diz aqui que o brilho é de mais ou menos 276 nits, né, que seria 250 nits, 50% aqui do sRGB, né, ou seja, configurações meio padrão, igual às telas básicas de outros notebooks e notebooks concorrentes também. A tela dele não é nada de muito especial, mas também não é ruim. Seria ruim se a tela fosse de 60 Hz, o que não é, 120, tá tranquilo nessa questão. Acho que é isso. Bora então pro Red Dead Redemption 2 ver como é que ele tá se saindo. Primeira coisa, vou começar testando ele com a fonte original de 135 watts e aí depois a gente testa com uma fonte maior para ver se vai fazer diferença na performance, beleza? Aqui no software da Lenovo não tem muito o que fazer, tá? A única coisa que tem pra gente mudar é o modo térmico. Já está no modo equilibrado, que é o único que dá para pegar, né? Não dá para botar aqui no modo desempenho, ele até tá tentando, mas não tá conseguindo. Então, vamos lá. Vamos ver como é que ele se sai na prática. E bom, já estamos aqui no Red Dead Redemption 2, vamos entrar aqui nas qualidades gráficas, só para mostrar para vocês que nós iremos testar em Full HD, tá? Resolução nativa, sem V-Sync e as configurações gráficas, a gente configura todos os notes da mesma forma para a gente poder comparar. Então se quiser tirar uma print aí das nossas configurações, né? A gente tem o nosso próprio preset, que é um preset otimizado que a gente pegou aí do Hardware Unboxed, que teoricamente é a melhor otimização aqui pro Red Dead. Vamos lá, vamos rodar o benchmark, eu tô gravando a tela pelo próprio sistema aqui da Nvidia, tá? Porque esse notebook não tem Mux Switch, então eu não posso espelhar, senão eu perco um pouquinho de performance. E estamos aqui já com o MS Afterburner monitorando a performance. Vamos ver então. Vamos esperar o final do benchmark, que é aquela cena mais pesada que é lá que importa na realidade. E bom, pessoal, estamos aqui agora na última cena do Red Dead. Já deixa eu atualizar vocês que a expectativa, uma 3060 comum de outros notebooks costuma pegar a média de 95 FPS mais ou menos. Tem modelo que pega 92, tem modelo que chega até 102, então vamos ver onde que esse cara aqui vai ficar
na média, né? Mas pegando 95 tá dentro da média. Vamos ver como é que ele vai sair. Já dá para observar algumas coisas. Primeira coisa, que o processador está consumindo fixamente ali 25 watts, né? Ou seja, aqui já é um indício de que estamos limitados, que o próprio processador está consumindo muito pouco. Até as temperaturas estão bem ok, tanto do processador quanto da placa de vídeo está ótima a temperatura, 76 graus, cara, é gelado, mas ele está gelado porque ele não está consumindo quase nada, né? O processador ali está bem limitado. A placa de vídeo também está bem limitada, você consegue ver que está pegando 65 watts, né? 3060, de novo, ela chegaria aqui a pelo menos uns 100 watts. Dificilmente ela bate 140, mas fica nos seus 120, 110. Então estamos aqui com metade do power mesmo, mas é aquilo que a gente sempre falou aqui no canal, power nem é tudo. Nem sempre quando você tem muito consumo, você vai ter mais desempenho. Às vezes, ele vai te entregar um bom desempenho mesmo consumindo menos. Vamos ver aqui se é o caso, né? A média parece que vai ficar bem longe aí dos seus 95 FPS. Se vocês quiserem comparar com uma 3050, tô com a tabela aqui do lado, uma 3050 pega entre 60 a 70 FPS. O Dell G15 com a 3050 de 6 GB pega 70 FPS. Aqui eu não sei se a gente tá muito longe não, viu? Vamos ver o final da média, que é o que importa, né? O númerozinho final. Mas me parece que a gente tá muito perto aí também dos seus 70 frames por segundo nessa 3060, usando a fonte original, com 135 watts, o que claramente está limitando os componentes, tanto da placa de vídeo como também do processador, né? E curioso que mesmo consumindo apenas 25 watts no processador, agora ele já bateu 80 graus, né? Então, talvez usar uma fonte maior vai liberar power? Talvez sim, mas talvez também faça ele esquentar mais. Vamos ver qual vai ser a média. Eu chuto que vai pegar seus 75 frames por segundo de média. Vai ficar entre uma 3050 e uma 3060, mas muito mais perto de uma 3050 nessas condições originais que ele está aqui agora. Vamos ver. A média, 77 FPS. Foi meio mal. Foi coisa de 20 FPS atrás de uma 3060 convencional. De novo, uma 3060 pega a média de 95 FPS, mas tem 3060 pegando 102 FPS, né? Então, sim, estamos bem para trás aqui. Estamos só um pouco melhor do que uma 3050 de 6 GB do Dell G15. Então, aqui estamos muito mais perto de uma 3050 do que de uma 3060. E o motivo é claramente o baixo consumo, né? Tanto do processador como também da placa de vídeo. Agora é o seguinte, eu nem preciso reiniciar o jogo. Inclusive aqui na tela inicial, não sei se vai dar para notar, eu vou tirar a fonte de 135 watts, então ó, retirei nesse momento. Aí até caiu a performance do jogo, né? E vou botar a fonte de 300 watts agora. Então vamos ver se agora, com uma fonte maior... e outra coisa, agora acho que eu posso colocar no modo de desempenho. Beleza, estamos no modo de desempenho. Vamos rodar o benchmark de novo para ver se vai fazer diferença. Porque talvez seja papo de você querer comprar esse Note... e já comprar uma fonte maior para ele também. Vamos ver se é o caso mesmo, né? Originalmente já vimos que a performance dele não tá lá grandes coisas não. Estamos de volta agora, só que usando uma fonte de 300 watts. E bom, eu achei que os consumos iam mudar um pouco mais, tá? A gente pode ver ali que, primeiro, o processador agora tá nos seus 35 watts. É 10 watts a mais do que a gente estava antes, né? E dá para ver que o clock do processador tá um pouco mais alto também. Ele tá se mantendo mais nos seus 4.000 MHz, né? Então talvez o processador aqui tá um pouco mais forte, mas principalmente a placa de vídeo que estava nos seus 60 watts, agora já estamos nos 80 watts. Ainda tá menos que uma 3060 de algum notebook bem mais caro, né? Mas, enfim, eu acho que vai entregar uma performance um pouco melhor agora. Pelo jeito, ele não vai conseguir chegar na média dos seus 95 FPS, que é igual dos notebooks com 3060 mesmo, mas espero que fique melhor do que 77, que foi o que ele pegou. Talvez uns 85, alguma coisa assim, né? Dá pra notar que o clock da placa de vídeo também tá mais alto, tá pegando agora 1800 MHz, antes tava pegando 1.600, eu acho, 1.400 por aí, tá bem mais baixo, né? Só que ao mesmo tempo o processador agora tá esquentando um pouco mais, ó, tá nos seus 80, bateu 89 graus, que ainda tá tranquilo, bateu 90 agora, né? Não passando muito disso, eu aceito, tá? Mas tem um alerta aqui que é o seguinte, Red Dead não é o jogo que esquenta mais os processadores na nossa bateria. Eu não vou testar mais coisa aqui hoje, mas quando for pro VAP ou na nossa live de testes, quando a gente rodar aqui um Cyberpunk, um Starfield, a temperatura talvez vai subir um pouco mais do que tá rolando aqui no Red Dead. Então, talvez um dos motivos da Lenovo querer enviar uma fonte menor é porque com uma fonte maior ele vai esquentar mais. Apesar de que aqui tá bem tranquilo. Nesse teste eu não me preocuparia com relação à temperatura. Batendo 90 graus no notebook gamer é meio que normal. E é isso, eu acho que realmente a performance está um pouco maior. Eu chuto que a média aqui vai ser 85 FPS mais ou menos, ainda abaixo das 3060, mas se pegar 85, tudo bem. Aí ele fica no meio termo, né? Ele não tá tão fraco quanto uma 3050, mas não tão forte quanto uma 3060, que custa R$2.000 mais cara. Vamos ver qual vai ser
resultado final por aqui. 84.6, quase que eu acertei, vai. Eu falei que ia ser 85 FPS, né? Então, só para revisar, usando a fonte original, você pega 77 FPS. Usando uma fonte maior, que no meu caso aqui de 300 watts da própria Lenovo, né? Poderia ser aquela fonte de 230 watts. Eu acho que também daria esse mesmo resultado, porque ele não está consumindo 300 watts aqui. Então, mais de 230 eu imagino que dê conta. De 77 a gente sobe para 84 FPS. É um bom ganho, é um ganho ali de 7 FPS, né? Quase que 10% de ganho, mas a gente ainda fica longe dos notebooks com 3060. Ponto é, aqui sim estamos mais fortes do que o notebook com uma 3050, tá? Estamos melhores que o Dell G15 com 3056 GB e melhores do que os Nitros com uma 3050 de 4 GB. Aqui sim, nós estamos pelo menos 15 FPS na frente ou até 25 FPS se comparar com as 3050 comuns e não a de 6 GB do próprio Dell G15. Mas, enfim, pessoal, esse aqui é apenas o vídeo de unboxing e primeiras impressões desse Note. A gente ainda vai testar muita coisa nele, testar a bateria, ver se ele descarrega enquanto a gente joga usando a fonte original, que isso a gente não chegou a ver aqui nesse vídeo. Faremos uma live só testando jogos nesse cara, então tenta não perder esses conteúdos. E para resumir as minhas primeiras impressões desse Note, é o seguinte, ele realmente custa muito barato, menos de 5 mil reais numa 3060 é muito atrativo, mas você sacrifica de algumas coisas, você tem que ver se você está afim de sacrificar esses pontos. Que primeiro, conectividade, a USB-C dele não passa vídeo nem suporta carregamento, que é meio antiquado comparado com notebooks mais modernos. O processador dele, mesmo desconsiderando a parte da fonte, mesmo usando uma fonte mais forte, ele não é tão forte assim. Os processadores de notebooks atuais, mesmo com 3050, são mais fortes do que vem equipado nesse modelo aqui. E para mim o pior BO de todos, acho que a Lenovo errou muito nessa parte. Você vai ter que gastar uma grana caso você queira que ele realmente fique melhor que uma 3050, tá? Porque usando a fonte original de 135 watts, ele não fica muito diferente da 3050 do Dell G15, né? Que já tem 6 GB ali de VRAM. Ele ficou tipo 7 FPS na frente, pouca coisa, não justificaria você querer vir nele. Aí sim, utilizando uma fonte maior, que no nosso caso foi essa aqui, uma fonte aí de 300 watts, mas poderia ser uma fonte de 230 watts, ele fica mais atrativo, porque aí você vai dar uns 10% a mais de ganho de performance nele, e ele vai ficar mais perto das 3060 mesmo, mas ainda abaixo, né? Ele seria a pior 3060 que a gente já testou, mas ainda acima das 3050. O ponto é, você vai gastar menos de 5 mil reais, o que é um preço atrativo, vai comprar uma fonte que custa uns 500 reais, já sobe para 5.500. Ainda é um bom preço. Tá? Eu acho que ainda vai gerar interesse em muita galera, mas começa já a entrar na faixa de preço de notebooks com uma 4050, né? Como é o caso, por exemplo, do Avel Storm BS. E a 4050, ela tá na mesma categoria de uma 3060 e ainda tem um frame generation, então é bem provável que o Storm BS tenha uma performance melhor que esse Game 3, só que tá mais perto dos seus 6 mil reais ali. Enfim, para eu dar realmente uma conclusão para vocês, temos que esperar os testes do VAP, né, para ver se ele surpreende em alguma coisa. Se inscreva aí então no canal para poder acompanhar esse vídeo de review que vai sair mais para frente. E comenta aí o que vocês acharam desse notebook, se curtiram ou não curtiram, se vocês comprariam, porque falando de preço, ele tá muito atrativo, né? E se vocês forem comprar ele ou qualquer outro notebook gamer, não se esquece de conferir o nosso site, benchpromos.com, porque a gente posta lá promoções de notebooks todos os dias. Ele aparece direto por lá, né? Por ser bastante barato, mas aparece também outras promoções caso você esteja a fim de comprar um notebook ou até algum periférico que a gente posta lá, mouse, teclado, essas coisas secundárias para você usar no seu setup. Mas é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se curtiram não se esquece aí de deixar o seu gostei e vejo vocês no próximo então, até mais, valeu!